Avaliar as atividades de um gestor público e se as ações tomadas em um município ou no governo estadual estão de acordo com as normas são atribuições do Tribunal de Contas do Ceará. Essa análise é feita a partir de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. Eu sei que são muitos termos. Para simplificar, essa análise é realizada na instrução processual, que é justamente o período no qual as unidades do TCE se dedicam para coletar informações, analisar os fatos e as responsabilidades para, no final, emitir a opinião técnica sobre o resultado do qual foi analisado durante este período. Importante lembrar que o relatório produzido pela unidade técnica servirá para subsidiar a tomada de decisões pelos conselheiros de contas deste tribunal. É um caminho que exige várias mãos, de forma a garantir a análise correta sobre o uso dos recursos públicos. Afinal, estamos falando do meu e do seu dinheiro, não é mesmo? Por isso é muito importante que seja feito com celeridade e eficiência. Você usou as palavras corretas, Carol: celeridade e eficiência. Visando intensificar o alcance desses dois objetivos, o Tribunal de Contas criou, agora em fevereiro, um grupo de trabalho de celeridade e instruções. Ele tem o objetivo de dar apoio à gestão no âmbito das unidades técnicas da Secretaria de Controle Externo do TCE, a SECEX. Para explicar todo esse trâmite, Carlos Nascimento, que é secretário de Controle Externo do Tribunal, vai conversar com a gente e explicar o que afinal é uma instrução processual e qual o passo a passo depois que um processo é instaurado no TCE. O objetivo das instruções processuais são coletar e analisar informações para que, ao final, possamos subsidiar as tomadas de decisão dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Um exemplo disso é quando nós recebemos denúncias do cidadão quanto a possíveis irregularidades que podem estar ocorrendo dentro da gestão municipal ou estadual. A partir do que foi informado pelo cidadão, os nossos técnicos, então, terão a oportunidade de verificar se aqueles fatos de fato ocorreram, se eles estão condizentes com o que foi apontado, e também se a responsabilidade do gestor no que diz respeito ao nexo de causalidade entre a conduta que foi cometida e o resultado final apresentado pelo cidadão. A ideia é que, de posse de todas as informações, os técnicos possam indicar aos conselheiros se existiu o fato e há uma necessidade de punição ou sanção ao gestor. Agora eu acho que deu para entender um pouco melhor. Uma boa instrução processual é muito importante para auxiliar na análise e na tomada de decisão dos conselheiros. Relatórios técnicos bem estruturados são fundamentais na hora da apreciação e do julgamento dos processos. Exatamente, Dimitri. Agora imagine a trabalheira que dá coletar, analisar e, ao final, emitir um parecer sobre toda essa documentação. Quero nem pensar nisso, Carol, mas posso imaginar que não é uma atividade fácil. E foi por isso que o tribunal criou o Grupo de Trabalho de Celeridade. Ao todo, 17 servidores estão compondo esse grupo. A meta é priorizar os processos já instruídos, ou seja, quando as evidências daquele processo já foram verificadas para comprovar aquilo que já foi alegado. Lembrando que todo esse esforço visa garantir o cumprimento dos prazos que estão previstos no planejamento da Corte de Contas. Carlos está bem otimista com a criação do grupo e garante que isso realmente melhore o desempenho dos serviços do tribunal. Teremos a oportunidade de aumentar a qualidade dos relatórios que estarão sendo entregues aos conselheiros, tendo em vista que teremos pessoas, então, visualizando e verificando se os relatórios estão sendo entregues conforme as normas de qualidade instituídas pela instituição, além de diminuir o tempo nos quais o processo fica dentro da unidade técnica, tendo em vista que, com um auxílio ao gestor a essas atividades, permitirá, então, que o tempo de permanência do processo seja diminuído. O melhor de tudo isso, Carol, é que o grupo já está funcionando. Isso mesmo, ele fica valendo até o dia 30 de junho deste ano. Após esse período, o trabalho será avaliado e estabelecido um novo planejamento para o segundo semestre de 2021. É sempre importante analisar os pontos positivos e verificar onde devemos melhorar. E com isso, acho que fechamos, Dimitri. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, manda pra gente. Também vamos deixar alguns links aqui na descrição do episódio para você acessar, caso queira se aprofundar no assunto. E antes de ir embora, vamos passar a bola para o Rodrigo Rodrigues, que vai trazer as informações quentinhas dessa semana. Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema que está em pauta desde o ano passado e deve permanecer ainda durante um bom tempo. Não poderia ser diferente, é claro que eu estou falando da pandemia da Covid-19.
Felizmente, a gente já iniciou o processo de vacinação das pessoas. Esperamos que todos em breve estejam vacinados. Mas não só o Brasil, o mundo inteiro corre para garantir insumos e vacinas. E esse processo exige todo o cuidado e o máximo de transparência a fim que os recursos públicos sejam usados de forma correta. E para garantir justamente isso, os órgãos fiscalizadores, no caso aqui o Tribunal de Contas do Ceará, estão acompanhando a aquisição desses produtos, que são tão necessários e disputados no mercado por governos de todo o planeta. Nós aqui do TCE Ceará temos um papel importante nesse processo e seguimos monitorando as compras realizadas pelo governo do estado e dos municípios cearenses no combate à pandemia. Também trabalhamos auxiliando a esclarecer dúvidas dos gestores e da sociedade. Então, diz aí, você faz ideia como esse trabalho é feito? Muito provavelmente toda a contratação com base na medida provisória 1026 e na lei que derive dela, será examinada pelo Tribunal de Contas. Que a regra aqui é clara, priorização significa dê prioridade e entre linhas, assim, implicitamente, analise tudo. Então, órgãos de controle interno e externo priorizarão a análise e a manifestação quanto à legalidade, a legitimidade e a economicidade das despesas decorrentes dos contratos ou das aquisições realizadas com fundamento nessa medida provisória. Esse que vocês ouviram é o João Marcelo Magalhães. Ele é procurador do Banco Central do Brasil. Ele deu essa explicação durante um webinar realizado pela Escola de Contas do TCE Ceará, o Instituto Plácido Castelo, em 22 de fevereiro. O momento serviu para esclarecer alguns pontos sobre a medida provisória 1026, de 26 de janeiro desse ano. Essa medida determina os procedimentos para a aquisição de insumos e vacinas dos entes federais, estaduais e municipais no enfrentamento à pandemia. Nesse processo, os gestores precisam seguir alguns parâmetros, que estão discriminados da MP. Isso visa a transparência e o correto uso dos recursos. E é justamente com base nesses parâmetros que os tribunais vão realizar a análise e a manifestação em relação à legalidade, legitimidade, economicidade, ou seja, se aquele valor pedido é realmente justo, além de analisar os recursos disponíveis e as despesas decorrentes dos contratos ou das aquisições realizadas. Não está se dando um poder arbitrário ou absurdo ao controle externo na Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Não está dando um controle absurdo, não. Está se dando o controle necessário para que, diante da situação de calamidade, da situação de emergência, não haja, além da emergência, o mau uso do dinheiro público. Que aí seria o pior dos mundos. Além da emergência, além da necessidade de aquisição, uma aquisição descontrolada e sem economicidade. Então é isso, pessoal. Continue ligados e informados dos seus direitos. Também não esquece de se cuidar, né? A gente está numa pandemia ainda. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção, você já sabe, é da Assessoria de Comunicação. Até o próximo episódio. Até a próxima.